E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de novo na nossa aula sobre o Aristóteles. Gente, este filósofo, como nós comentamos, ele é muito importante na história do mundo. Tão importante que ele não cabe num vídeo só no YouTube, né? Por isso dividi em alguns vídeos, mas vídeos curtinhos. No vídeo anterior, comentamos sobre a lógica do Aristóteles. E o que nós dissemos sobre a lógica? Que ela tem alguns princípios: princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído, e nós dissemos que a lógica constrói silogismos, que são aquelas construções de pensamento que chegam a conclusões baseadas em frases. E até a gente viu ali, né, o exemplo do silogismo do Sócrates e o da Maria. Aí agora nós vamos comentar sobre a metafísica aristotélica. Lembrando que metafísica é uma palavra em grego que é a junção de duas, meta e physis. Meta significa ao lado, além. Physis, físico. Então Aristóteles ele está entendendo aqui, ele vai estudar coisas que estão na formação do mundo físico, do mundo material. E ele discorda do Platão nesse sentido. Vamos entender o porquê. Platão dizia assim: olha, o mundo tem, na verdade, duas dimensões. Existe o mundo material e existe o mundo intelectual, o mundo das ideias. O mundo perfeito, para o Platão, está ali em cima, no mundo das ideias. Este é uma cópia. Aristóteles olha para ele e fala assim: Platão, não, não, Platão, eu discordo de você. Platão, para mim, só existe um mundo, que é este mundo. Não tem esse negócio, ô Platão, de duas realidades. Existe esta realidade. E nesta realidade, as coisas têm forma e matéria conectadas. O que é forma e matéria? Para o Aristóteles, a forma é a essência e a matéria é a parte material de algum elemento. Por exemplo, você consegue pensar num caderno sem ter isso aqui, ó, este formato, sem ter a matéria? Existe uma ideia de caderno na nossa mente que existe fora da imagem e da matéria de um caderno? Aristóteles vai falar assim: não, não existe. Platão, você está errado quando você diz que existem dois universos, dois mundos. No nosso mundo, que é o único que existe, as coisas têm a sua essência conectada com a matéria. Não tem como, Platão, você separar essas coisas. Pense, por exemplo, num elefante. Você consegue imaginar um elefante desvinculado, desconectado da tromba, do corpo gigantesco e cinza? Não consegue. Aristóteles falará assim: tá vendo, Platão? Nossa cabeça não funciona como se houvessem dois mundos, porque não tem como você separar a essência da realidade material. Essa é a crítica do Aristóteles ao Platão. Ele dirá que não existe forma, essência, sem a matéria, essa coisa palpável. Olha que interessante o raciocínio dele. Quem está certo? Aí fica com você, ao seu critério, tá? Se você vai concordar com Platão ou com Aristóteles. E aí, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte: aqui é um silogismo, né, para a gente relembrar, mas isso fica para depois. Aristóteles dirá assim: que as coisas no nosso mundo, além da forma estar conectada com a matéria, a forma, ou melhor, as coisas têm substância e os seus acidentes. Substância é aquilo que é essencial, que caracteriza algo. Acidente é uma derivação, é um a mais, mas que não afeta a essência daquele negócio. Então, por exemplo, o elefante.
O que é essencial de um elefante? A tromba, o corpo. Se eu arranco a tromba do elefante e tiro ele do corpo dele, se eu arranco as pernas dele, tiro a pele e os órgãos, eu mudei todo o elefante, eu mudei a essência dele. Porque a essência do elefante é ter a tromba, o corpinho, tudo aquilo. Agora, se o elefante tiver um dente a mais, isso muda e ele vira outra coisa? Não. Se o elefante tiver um dente a mais, isto é um acidente. Ó, o trocadilho. É uma derivação que não afeta a essência do elefante. Olha só que interessante o Aristóteles aqui. Ele está dizendo que existe o que é essencial de algo e o que é acidental. E quando eu estava preparando essa aula, eu olhei para a minha mesa. E na minha mesa tem vários riscos. Tem a madeira e os riscos. A madeira é a substância da mesa. Quem fez os riscos foi o meu cachorro, o Chinudo. Ele tem essa prática. Se eu tirar os riscos do Chinudo, ou se o Chinudo riscar mais a cadeira, a mesa, ele também risca a cadeira. Mas se o Chinudo riscar mais a mesa ou não tiver riscado, muda a essência da mesa? Não muda. Porque os riscos que o Chinudo fez são acidentes. São características adicionais à mesa, mas que não mudam a sua essência. Olha que interessante. Agora, e se o Chinudo tacar fogo na cadeira, na mesa? A madeira da mesa virará pó, virará cinza, e aí sim, toda a sua substância, o que é essencial, foi destruído. A mesa virou outra coisa. Ela deixou de ser mesa. Então veja só, substância é o que caracteriza um elemento. Acidentes são características adicionais, que se existirem ou não, não afetam a essência daquele elemento. A substância da mesa é a madeira. Os riscos são os acidentes. E o Aristóteles vai. Aqui está um slidezinho com a diferença entre o Aristóteles e o Platão. Para o Platão temos os dois mundos, para Aristóteles, um mundo só. Mas um ponto importante da briga dos dois ficou retratado. Opa! Ficou retratado neste quadro de um autor chamado Rafael Sanzio. Rafael Sanzio é do Renascimento. Ele pintou um quadro chamado A Escola de Atenas. Aí, neste quadro, você tem os dois grandes filósofos que a gente conhece, Platão e Aristóteles. Platão está com seu dedinho apontado para cima, Aristóteles com seus dedinhos apontados para frente. Por que isso? Para Platão, o mundo verdadeiro é o das ideias. Para Aristóteles, o mundo verdadeiro é este aqui. O Rafael Sanzio, ele resume a briga do Platão e do Aristóteles numa única imagem. Muito inteligente, né? Isso é uma curiosidade para nós. Agora, surge um problema na filosofia do Aristóteles. O problema é o seguinte: as coisas elas existem, mas elas estão em movimento. Se elas estão em movimento, algo deve explicar este movimento. Para o Platão, este movimento tinha a ver com o mundo das ideias. Vamos trazer para o nosso conceito, para os nossos dias. Você tem uma sementinha e a semente existe ali, bonitinha, pá, substância e forma todas conectadas, toda bonitinha, mas ela vai virar uma árvore. E aí perguntaram para Aristóteles: Aristóteles, por que que as coisas se transformam? O que é que explica o movimento do mundo? E o Aristóteles vai dizer assim: olha, o que explica o movimento do mundo são duas coisas: ato e potência. Ato é a coisa como ela está, naquele momento. Potência é o que ela pode se tornar. Tudo no universo tem potência para virar alguma coisa e existe de alguma forma. Então a semente, em ato, ela é aquela sementinha.
mas ela tem potência para virar alguma outra coisa. Virar uma árvore, virar uma mesa, virar gergelim para você jogar no pão. E quando, por exemplo, a semente virar uma mesa, ela tornou-se um novo ato. Ela está existindo de outra forma. E ela pode virar uma prancha, caso alguém pegue a madeira da mesa e vire uma prancha. Virou uma outra coisa. Então, para Aristóteles, o movimento do universo existe porque as coisas têm ato e potência. Elas estão, ó, de um jeito, mas elas podem virar outras coisas e nisso elas vão se movimentando. Ato e potência são as categorias usadas pelo Aristóteles para explicar o movimento. E você pode transformar uma coisa através de quatro causas, tá? São as quatro causas aristotélicas. Ele vai dizer assim, olha, tinha a semente, a mesa, pá. Quando eu transformo algo, quando algo muda, sai do ato e vira a potência, quatro coisas podem mudar neste elemento que foi transformado. São a causa material, formal, eficiente e a causa final. Se eu, por exemplo, mudo aquilo que compõe algo, se eu mudo o material que faz alguma coisa, quando eu transformo o material, eu transformo tudo que ela é. Então, se eu taco fogo na mesa, por exemplo, novamente, a mesa de madeira torna-se cinza. Transformei a matéria que a compõe. Ela deixou de ser mesa, ato, e virou cinza. Eu transformei, mudando a matéria. Mas eu também posso mudar o modelo da coisa. Então, se eu pegar uma mesa e espremer ela, ela vai virar uma prancha. Transformei? Sim, transformei. Posso mudar o material, posso mudar o formato. Eu, João, posso quebrar a mesa no meio. Transformei ela? Transformei. Mudei o formato? Não mudei o formato. Fiz uma prancha? Eu não fiz uma prancha. Mas eu transformei ela. Aristóteles chamou isso de causa eficiente. Alguém que gera transformação em outra coisa. Eu em algo diferente. Ele está mudando o formato, ele está mudando o propósito. Veja, este exemplo reúne as causas do Aristóteles, certo? E para concluirmos este vídeo, tem um último um motor imóvel que não é por ninguém movido, mas que dá movimento para os outros, para tentar trazer para a materialidade. Tem um filósofo chamado Tomás de Aquino, da Idade Média, que ele vai chamar o motor imóvel de Aristóteles de Deus. Aristóteles não chamou de Deus, ok? Mas o Tomás de Aquino pegou a mesma ideia do Aristóteles. Eu, pessoalmente, caminho com o Tomás de Aquino, né? Mas, gente, essa foi a nossa aula sobre metafísica aristotélica. A próxima é sobre ética e é muito legal. Espero vocês lá e até mais!